é artista, essa exposição, o que é que você está a apresentar aqui? Sou artista plástico, vim apresentar aqui algumas obras que vão representar aquilo que são as nossas ideias, a concepção nas artes na província do Rio Grande do Sul. Essa exposição também ajuda a demonstrar aquilo que vocês fazem? De alguma forma sim, porque não, na falta de mercado próprio para a exposição das nossas obras, então aproveitamos essas atividades para podermos mostrar aquilo que nós produzimos. A nível do ponto assim, quais são as vossas maiores preocupações e dificuldades? Primeiramente, é mesmo um museu, uma galeria de artes, uma praça do artesanato para que possamos vender internamente e também fornecer para o museu e facilitar esse processo. Bastante. Aqui não existe museu. Na província, infelizmente, não temos nenhum museu, nenhuma galeria de artes. Uma província com uma história muito rica e cheia de artistas com muitas técnicas e valores. E como é que vocês fazem para expor os vossos serviços?